Muito bem, vamos lá então, vamos conversar um pouquinho sobre essa temática que eu separei para pensar com vocês. Afinal de contas, a jornada continua quando o peso sobe, mas a história não termina. Então fique comigo até o final dessa videoaula, porque existe uma verdade que nós precisamos aprender a compreender quando falamos sobre saúde, bem-estar e emagrecimento. Afinal de contas, emagrecer não é chegar a um destino, é aprender a viver de uma maneira diferente. Eu e minha esposa emagrecemos quase 80 quilos e permanecemos magros por aproximadamente 17 anos. 17 anos. É isso mesmo que você ouviu. E isso significa que a nossa história não pode ser resumida por um número na balança. Existe uma trajetória de escolhas, de renúncias, de aprendizados, de mudanças de comportamento, de disciplina e principalmente de transformação. Mas isso também não significa que foram 17 anos de perfeição, porque não foram. Houve momentos desafiadores, houve períodos de maior atenção e períodos de menor atenção, houve desafios, viagens, mudança de rotina, emoções e circunstâncias que exigiram novas ações e novas decisões. E recentemente aconteceu algo que pode ser transformado em uma grande oportunidade de aprendizado. Eu quero compartilhar isso com você. Antes de fazer a viagem que nós fizemos ultimamente, eu estava com 74 quilos. Ficamos aí aproximadamente 20 dias fora e ao retornar, a balança marcou 82,2 kg, quase 10 quilos a mais. E aqui está uma das maiores lições que eu quero compartilhar com você. Um resultado desfavorável não apaga uma história inteira de conquistas. Por quê? Porque a balança registrou um momento. Ela não registrou os 17 anos. Ela não apagou os quase 80 quilos que nós eliminamos. Ela não anulou todas as nossas escolhas certas. Ela não pode definir quem eu sou. É isso mesmo. E também não pode definir quem você é. Então o perigo não está apenas no peso que ganhamos, porque existe algo muito mais perigoso do que ganhar alguns quilos. É transformar alguns quilos em uma sentença. Sentença do tipo, eu fracassei, eu não tenho jeito, eu estraguei tudo, já que eu saí da linha eu vou continuar, não adianta mais, não tem mais jeito. Perceba algo, o peso ele pode subir rapidamente, mas a identidade não precisa descer junto. É nesse momento que nós precisamos separar o resultado de identidade. E aí, eu quero pensar com você porque eu posso ter tido um resultado ruim sem ser uma pessoa fracassada. Eu posso ter cometido escolhas ruins sem ser uma pessoa sem valor. Eu posso ter saído da rotina sem abandonar definitivamente o processo. Eu posso ter caído sem decidir permanecer no chão. Se eu fosse você, eu anotava isso. Porque a Bíblia nos apresenta uma verdade poderosa. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Provérbios 24:16. Observe que a Bíblia não diz que o justo não cai. Ela diz que ele cai, mas ele se levanta. Então a maturidade não está em nunca enfrentar obstáculos. Está em aprender a responder corretamente quando eles aparecem. Não transforme consciência em condenação. Nós precisamos assumir responsabilidade sim, claro, mas responsabilidade é diferente de condenação. Responsabilidade diz assim, isso aconteceu, e o que eu preciso fazer agora? A condenação diz, isso aconteceu porque eu não presto, isso aconteceu porque eu não tenho vergonha na cara, isso aconteceu porque eu sou um fracassado. Então a primeira produz movimento, responsabilidade produz movimento, mas a segunda produz paralisia. E muitas pessoas permanecem presas ao excesso de peso justamente porque transformaram a própria mente em um tribunal. São carrascas de si mesmo. E aí elas se tornam carrascas de si mesma continuamente. Comem sem culpa, engordam e se humilham, falham e se punem, e assim prosseguem, pisoteando, massacrando. E quanto mais se punem, mais fragilizadas ficam emocionalmente. E aí o que acontece? Elas buscam novamente no vício, seja da comida ou da bebida, uma espécie de anestesia. E o loop continua, o ciclo continua. É por isso que nós precisamos compreender. Autocuidado não é passar a mão na cabeça. Autocuidado é olhar para si com verdade suficiente para reconhecer o erro e amor suficiente para não desistir de si mesmo. A Bíblia nos ensina a renovar a mente. Paulo escrevendo aos Romanos 12:2, ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, antes de mudar comportamentos, nós precisamos aprender a mudar a maneira como interpretamos a nossa própria história. Talvez você esteja olhando para os seus últimos meses, enxergando aquilo que deu errado, suas últimas semanas aqui no processo. Mas e aquilo que deu certo? E aquilo que prosseguiu? E tudo aquilo que você já venceu?
E as escolhas que você conseguiu fazer de forma consciente? E os dias em que você conseguiu dizer não? E as conquistas que Deus permitiu que você experimentasse? Você precisa aprender a celebrar o processo. Gratidão não significa negar aquilo que precisa mudar. Não, gratidão significa reconhecer aquilo que já foi conquistado enquanto você continua trabalhando pelo que ainda precisa ser transformado. O peso atual não é o ponto final. Estou partilhando isso com você porque hoje, com 82,2 kg, esse é o meu ponto atual, mas não é o meu destino. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Ponto atual é fotografia, destino é direção. Ponto atual é fotografia, imagem, destino é direção. Eu sei onde eu quero chegar e eu vou retornar aos 74 quilos. E eu não estou aqui dizendo isso como uma promessa mágica, como um milagre. Não, eu estou dizendo porque existe uma decisão, existe um posicionamento, existe uma ação massiva. E eu vou me dedicar, eu vou me comprometer, eu vou prestar atenção, eu vou aplicar estratégias, eu vou cuidar de mim. Eu vou permitir-me olhar para mim mesmo. E eu vou fazer o que precisa ser feito. Porque olha para mim aqui, ó. Maturidade é compreender que nem sempre fazemos aquilo que queremos. Eu vou dizer de novo. Maturidade é compreender que nem sempre fazemos aquilo que queremos. Adultos fazem aquilo que precisa ser feito. E essa talvez seja uma das maiores viradas da nossa jornada. Você não precisa esperar ter vontade. Você precisa desenvolver compromisso. Você ainda está escrevendo a sua história. Então, talvez você esteja vivendo hoje um capítulo que não gostaria de escrever. Mas preste bem atenção. Um capítulo difícil não significa que o livro terminou. Você ainda tem páginas a serem escritas. Você ainda pode escolher. Você ainda pode recomeçar. Você ainda pode cuidar da sua saúde, do seu corpo, do seu bem-estar. Você ainda pode reorganizar a sua alimentação. Você ainda pode reconstruir a sua relação com a comida. Você ainda pode tratar aquilo que está por trás do comportamento. E, acima de tudo, você pode voltar a se posicionar diante da sua própria vida. Porque Deus, Ele não chamou você para viver eternamente preso ao passado. Ele diz lá, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Paulo escrevendo aos Filipenses no capítulo 3, verso 13. Então o passado ele pode ensinar, mas ele não precisa mais governar o seu presente. As dores podem explicar algumas coisas, mas não precisam determinar o seu futuro. Os traumas podem ter deixado marcas profundas em você, mas a sua história não precisa terminar sem marcas ou nas marcas. O verdadeiro desafio, e talvez o grande desafio, não seja simplesmente eliminar 8 ou 10 quilos. Talvez o grande desafio, o verdadeiro desafio, seja aprender a não abandonar a si mesmo quando a vida sai do planejado. Foi o que aconteceu comigo e eu estou compartilhando isso aqui com você. Porque enquanto tudo está funcionando, é relativamente fácil cuidar de si mesmo. A maturidade ela aparece quando a rotina muda. Quando viajamos, quando estamos cansados, quando estamos emocionalmente abalados ou quando surgem problemas. E até mesmo quando ninguém está olhando. E é aí que nós precisamos fazer a pergunta: quem eu escolho ser quando as circunstâncias não cooperam? Quem eu escolho ser quando as circunstâncias não cooperam? É essa pergunta que transforma um processo de emagrecimento em uma jornada de consciência. E é essa jornada que começa novamente hoje. Não a partir da culpa, não a partir da vergonha, não a partir do desespero, mas a partir da consciência. Por quê? Porque eu reconheço onde eu estou. Eu assumo a responsabilidade pelo que eu preciso mudar. Eu agradeço pelo que eu conquistei. E eu decido continuar. Porque a jornada continua. E dessa vez com mais consciência. Porque cair não encerra a jornada. Permanecer caído é que pode encerrar essa jornada. Então hoje eu quero te desafiar. Levante-se. Ah, mas eu sou ansioso. Levante-se. Ah, mas eu não consigo. Levante-se. Respire. Ore. Recomece. E faça o que precisa ser feito. Você ainda está escrevendo a sua história. A caneta está nas suas mãos. E você decide como essa história vai terminar. A decisão é sua e tá tudo bem. Se você decidir parar, tá tudo bem. Se você quiser continuar, nós estendemos as nossas mãos. Segura na nossa mão aqui e vamos juntos viver esse processo em totalidade, de forma plena, próspera e abundante. Afinal de contas, é por você e é pra você.